Vamos abrir a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 5. Vamos ler até o 13. Diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificardes pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. O pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Amém, Pai, nós te louvamos mais uma vez nesta noite, ó Deus. Te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos a direção, ó Deus, do teu Santo Espírito e que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? O tema da mensagem: a fé e graça suficiente para salvação. Fé e graça suficiente para a salvação. Não precisamos de outros símbolos ou artifícios para ajudar a Cristo na nossa salvação, porque o sacrifício que Ele fez já foi totalmente suficiente para perdoar os nossos pecados, para tirar, a maldição da lei que estava sobre nós, a maldição do pecado que estava sobre nós. Ele já levou tudo aquilo naquela cruz, Ele levou tudo, pagou todo o sacrifício, pagou toda a dívida que era contra nós. E é importante entendermos isto para que não venhamos a cair em contos, em alguma coisa que tenta introduzir algo a mais para a salvação. Cristo foi suficiente e é suficiente, meu irmão. Não tem outra coisa para agregar valor a Cristo. Se eu for agregar valor a Cristo para a salvação, na verdade eu vou estar diminuindo a Cristo e diminuindo o sacrifício dele. Tá? A carta aos Gálatas, que Paulo escreve, é uma defesa do seu apostolado, é uma defesa do Evangelho contra os judaizantes que estavam introduzindo na igreja, dentro daquelas igrejas da Galácia, símbolos da lei como modo de ajudar a salvação, como que houvesse Cristo e mais alguma coisa para auxiliar a salvação. Então, Paulo, ele foi levado a falar a palavra aos gentios. Só que onde ele passava, ele ministrava, ele falava, o povo se convertia, mas tinha sempre um grupo atrás dele, sempre um grupo, aqueles perturbadores do evangelho. E vinham atrás e querendo falar: olha, precisa de mais alguma coisa. Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam fazer aquilo. E uma questão polêmica nesta carta é o seguinte:
como os novos cristãos deveriam se comportar diante da lei de Moisés. O Evangelho era algo novo. O Evangelho era algo que veio impactando, que veio transformando as vidas, só que dentro de um contexto, dentro de um mundo em que tinha, dentro de uma cidade, das cidades judaicas, que tinham a sua fé firmada no Deus Todo-Poderoso, como religião, o judaísmo. E ele vem transformando aquilo e falando, olha, aquilo que vocês pregam, que vocês falam, através do Antigo Testamento, que os judeus falam, se cumpriu em Cristo. Se cumpriu toda a lei em Cristo. E isso criou em todo o primeiro século, em todo o início da igreja, um tumulto muito grande, para que o Evangelho se firmasse como uma religião, ou como cristianismo, como seguidores de Cristo. Né? Quando nós estudamos o livro de Atos, nós vemos isso. E essas igrejas aqui estavam nesse contexto, num contexto em que o cristianismo estava se desvinculando do judaísmo. Estava num momento de transição. E Paulo levando essa mensagem justamente aos gentios que não tinham tido a oportunidade de crer em Cristo. Tanto é que esse contexto desta carta, se nós vermos lá em Atos capítulo 15, vai estar Paulo e Barnabé no concílio de Jerusalém, se explicando, dando explicações, porque estavam levando aos gentios. E lá no capítulo 15, no versículo 1 de Atos, já diz, olha, muitos estavam falando, judeus, judaizantes, falando que havia necessidade de circuncidar-se para a salvação. Então, a defesa, e esses mesmos judaizantes, eles tentavam diminuir o apostolado de Paulo. Tentavam dizer que ele não era um verdadeiro apóstolo por não ter andado com Cristo. Então, ele escreve essa carta aos Gálatas para defender isto. Defender o seu apostolado. Defender o evangelho do legalismo que queria tomar conta e fazer diminuir aquela graça salvadora, dizendo que havia uma necessidade de alguma outra coisa para a salvação. E ele diz, olha, e ele nos leva através desse texto a concluir isso. Nós fomos salvos, libertos, justificados, regenerados, santificados, redimidos pelo poder de Deus em Cristo Jesus. A obra salvadora foi feita por Cristo na cruz. Isso nós temos que estar vívido em nossa mente, em nossos corações, todos os dias. Um grande pregador, John Wesley, falava que, olha, quando eu vou pregar, se eu não tenho nada o que falar, eu falo da cruz de Cristo, porque ela é suficiente para a salvação. Se pregarmos apenas a cruz, a graça e a fé em Cristo, isto é suficiente para a salvação, porque ela é completa. Cristo completou tudo na cruz. Só que muitos, como naquele tempo, e hoje também, tentam introduzir algo a mais. É por isso que nós pregamos o Evangelho, é por isso que nós meditamos, para que não venhamos a cair em ciladas. As mesmas coisas que aconteciam no passado, no início da igreja, as mesmas heresias, tudo acontece hoje, apenas com roupagem diferente, apenas com uma nova ideia, sendo assim, mas no mesmo contexto, tentando diminuir a Cristo, tentando torná-lo apenas mais um profeta, como tantos outros que tem aí. E Cristo não é mais um profeta, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso justificador. Nós somos justificados naquela cruz do Calvário. E a justiça de Deus, ela excede todo entendimento. A justiça de Deus é perfeita.
A justiça de Deus diz que nós fomos justificados, não por mérito, mas por graça, por fé que nós temos nele. Porque se fosse por mérito, nenhum de nós teríamos feito nada e não fazemos nada para angariar essa salvação. Por isso que é por graça. Por favor. E eu queria deixar 3 pontos para nortear essa exposição. Primeiro, aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo do jugo da lei ou do legalismo. Versículo 1: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo está justamente dizendo, olha, não volte ao jugo. Não volte às questões antigas, às questões que você foi resgatado. Não imponha de novo esse jugo sobre a sua vida. Não deixe que venham impor ou propor coisas que não alimentam a sua vida. Cristo é suficiente. Eu não preciso pagar penitência, eu não preciso fazer campanhas milagrosas para poder receber a salvação, porque ela foi feita de graça e já está concluída na cruz. Eu não preciso pegar, olha, fazer voto, eu vou andar daqui, lá no plano piloto, se Deus fizer isso. Ou então, se estiver lá no leito de morte, olha, Deus, se tu me libertar e me salvar e me tirar daqui, eu vou te servir. Já viu aqueles momentos de dor e de lutas, as propostas que fazemos, muitas das vezes sem pensar, sem calcular as consequências. Mas fazemos isso. E o contexto aqui indica que ele está pensando justamente ou particularmente em ser liberto da lei, ou seja, ser liberto da maldição que foi pronunciada pela lei, a maldição do pecado. Os Gálatas, eles tinham sido libertos, contextos anteriores, capítulo 3, ele fala, eles tinham sido libertos pela graça, e estavam voltando aos rudimentos, estavam voltando às coisas antigas. Também está subentendido a libertação do medo que surge da ideia errônea de que, para ser salvo, precisa obedecer à lei cerimonial. Olha, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que botar alguma coisa aqui, como referência, para que, em cima daquilo, eu alcance a minha salvação. Em Cristo e mais alguma coisa. Você é livre não é por coação. A graça não vai te coagir, não vai te impor medo de nada. A lei sim. Se não fizer, acontece isso. Se fizer, vai ter aquilo. Se não concluir, não. A graça é com alegria voluntária no coração. Alguém aqui está coagido a estar aqui esta noite? Foi coagido? Pode ter sido constrangido pela graça, mas não por coação, por imposição. Você veio porque a graça te incomoda estar aqui, porque você crê em Deus, recebe Ele e tem por essa graça, por alegria de estar aqui. Porque se eu vier aqui por coação, se eu vier aqui porque é por imposição de alguém, porque o pastor tem que me ver, você está aí fora do contexto. Porque você não tem que se apresentar para pastor. Você não tem que justificar para pastor. Você tem que se apresentar para Cristo. E com alegria no seu coração. É bom, nós gostamos quando todos estão na igreja. Quando todos vêm. Mas isso, irmão, não quer dizer que você tem que vir para que o pastor ou para que o irmão te veja. É porque Cristo está aqui. É porque você vem adorar a Cristo. Pastor, mas Cristo está só na igreja? Não. Ele tem que estar onde você está. Ele tem que estar no seu coração. Mas na igreja é o local de comunhão, onde nós nos reunimos para adorá-lo em espírito
e em verdade, e para mantermos a nossa comunhão, para mantermos a nossa união, para nos confraternizarmos, mas o intuito principal é adorar a Ele, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que nos move, é Ele que nos impulsiona a isso, e essa graça que vai me impulsionar. Então não preciso de mais nada. A lei, ela amedronta, causa medo, mas a liberdade em Cristo causa alegria. A alegria de ser salvo. A alegria de ter o Espírito Santo na vida. A alegria de servir a um Deus Todo-Poderoso, que você tem aquela esperança de vida eterna, que após a morte vai ter algo melhor para você, que não vai ficar só aqui, e não é só pensando nas coisas que estão aqui. Então Paulo fala, olha, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, porque vocês já foram libertos, já foram salvos, já foram transformados. Não precisa botar mais jugo nenhum, não precisa colocar mais nenhuma carga, não precisa pegar mais nenhuma carga. Aí eu venho e falo, pastor, você vem e fala, pastor, mas eu aceitei a Cristo, mas eu preciso quebrar a maldição do meu tataravô, que lançaram a maldição sobre ele, e essa maldição tem que ser quebrada. Meu querido, Jesus já quebrou toda a maldição naquela cruz. Nenhuma maldição chega à tua tenda. Não tem esse negócio de quebrar maldição. Que crente quebrar maldição, coisa nenhuma. Se você está quebrando maldição é porque você não crê na suficiência da salvação de Cristo. E tem que fazer campanha para quebrar isso, para quebrar aquilo outro. E Cristo, o que Ele fez naquela cruz do Calvário? Eu vou estar diminuindo Ele, vou estar diminuindo o sacrifício dele. Ele já nos salvou, Ele já nos purificou, já nos redimiu, Ele já nos justificou. Ele justificou toda a cédula, Ele rasgou a cédula, tudo aquilo que estava contra nós, Ele rasgou ali naquela cruz do Calvário e nos libertou por completo. Ele não libertou pela metade, não tirou nada, Ele libertou por completo. Isso tem que estar vívido em nossos corações. Paulo prossegue, portanto, permanecei firmes. Ou seja, persevere na luta contra o retorno à escravidão. Os Gálatas, eles precisavam ser lembrados da doutrina da salvação pela graça, por meio da fé, como nós temos que ser lembrados a todos os dias. Todos os dias nós temos que ler, estudar e ver realmente, porque se nós não fomos lembrados, não fomos falados, por que existe, por que tem pastores, líderes que pregam para que o povo, para que nós venhamos a cada dia estar percebido acerca disso? Porque a tendência do ser humano é escolher uma zona de conforto e permanecer nela. Eles chegaram no estágio, olha, então está tudo bem, está tudo bom. Vamos continuar aqui. Então fazer uma coisinha ali, outra coisinha lá, não vai fazer diferença nenhuma. Cuidado com essas coisinhas, meu irmão. O padrão das Escrituras glorificam a Deus. Não glorifica o homem. O padrão da Escritura é para glorificar a Deus, é para exaltar a Deus. O que for diferente disso está fora do contexto. Se eu estiver adorando o homem, se eu estiver seguindo o homem, se eu estiver seguindo denominação, estiver seguindo tudo isso e colocando isso como aio, e colocando isso como amuleto na minha vida, está errado. Você tem que seguir a Cristo. Você tem que servir a Cristo, seguir a Cristo, porque Ele jamais vai falhar contigo. O padrão bíblico para a obediência está debaixo da graça. Ela vai te ensinar. Ela vai te mostrar, ela vai te impulsionar a não pecar. 2. Segundo ponto. A fé em Cristo mais a circuncisão não é válida. Versículo 2-6, ele diz assim: em que eu, Paulo, vos digo, que se vos estardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera no amor. Então, nós não podemos combinar dois princípios, justificação pela lei e justificação pela graça. São incompatíveis. Olha o que Paulo fala, se você fizer um, você anula o outro. Se a pessoa, ele está falando aqui aos Gálatas, olha, se vocês querem cumprir uma parte da lei, não, que cumpra toda a lei. Que cumpram toda a lei. O contexto no capítulo 4, já avisava, já mostrava que os Gálatas, o capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: agora conhecendo a Deus, ou sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Os Gálatas já estavam guardando as festas. Eles já estavam fazendo todas aquelas festas solenes, toda a parte cerimonial da lei novamente. E os judaizantes queriam que, ao final, eles circuncidassem também, como prova da sua salvação e conversão a Cristo, mas não só a Cristo, mas ao judaísmo. Que a marca do judaísmo era a circuncisão do macho. Então, eles estavam falando, olha, para ser salvo, você vai precisar circuncidar. E Paulo, ele entra e fala, se você deixar circuncidar, você renuncia à fé, recusa a graça e estabelece uma relação com Deus através das obras. Se eu me fazer circuncidar, eu vou fazer através das obras em Cristo. Visto que eles já estavam se entregando a isso, Paulo fala dessa forma. Ele emprega essa linguagem incisiva. Olha, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, versículo 3, de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei. Então não é só um ponto. Não é só em um determinado ponto. Não. Se é para fazer, faça em tudo. Guarde tudo. Hoje, e esse contexto dessa palavra é muito atual, né? Hoje nós vemos nas igrejas líderes, pastores, vestidos como sacerdotes, não é isso? Vestem como sacerdotes. Alguns usam aquele quipá, né, aquele chapéu judaico. Outros botam a arca nos altares como símbolo, não como símbolo histórico. Tem outros que constroem até templo, né? Tem até um templo nos moldes do Antigo Testamento. Tem tudo. Sabe o que falta? É isso que Paulo está dizendo. Se é para fazer, então faça tudo. Então, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vão sacrificar no altar. Vão pegar um cordeiro, vão levar para o altar e vão sacrificar em pecado do povo, como era feito no Antigo Testamento. Só falta pegar agora o cordeirinho e chegar lá, olha, nós vamos sacrificar esse cordeiro, porque ele vai nos lavar do pecado. Meu irmão, o que nós estamos vendo por aí não é diferente do que Paulo fala aos Gálatas, não. É o contexto que nós vemos, e muitos vão atrás. Olha, aquilo eu acho bonito, não tem nada a ver não, pastor, não tem nada a ver. Tem sim, meu querido. Cristo já te salvou, você não precisa fazer nada disso, não.
Cristo já te salvou. Daqui a pouco vão estar aspergindo sangue no altar, falando que o altar é santo. Santo é você, nós somos santos, redimidos, salvos por Cristo. Vocês sabiam que tem igreja que, para subir no altar, os líderes tiram a sandália porque dizem que o altar é santo e não pode entrar? Não pode subir? Isso é a conotação do Antigo Testamento. Estão querendo trazer as coisas judaicas de novo para a igreja do nosso tempo, como amuletos para a salvação. A Arca da Aliança, abrindo aspas, no Antigo Testamento, representava a glória e a graça, a glória e a presença de Deus. Dentro da arca tinha a vara de Arão, que representava a direção de Deus. Tinha o pão da proposição, que representava a provisão de Deus. E tinha a tábua da lei, que representava a lei de Deus. Tinha sobre a arca os querubins, que representava a glória de Deus. Mas isso representava a glória de Deus para um contexto do Antigo Testamento. A glória de Deus hoje é o Espírito Santo que repousa sobre as nossas vidas. Eu não preciso mais trazer uma arca. Agora, pastor, então não posso ter uma arca da aliança? Pode, meu irmão. Mas desde que seja num contexto histórico, você admira aquela... Amém, você pode ter. Você pode ter um candelabro em casa, bonito o candelabro, botar lá com os 7 castiçais, botar uma vela. É bonito, mas que aquilo não seja símbolo da presença de Deus, não seja amuleto para a salvação. A questão é trazer essas coisas, essas figuras, e ter uma conotação de salvação, alguma coisa que vai acrescentar a Cristo. E é o que estão fazendo por aí, deturpando o Evangelho. Cristo é suficiente, fé em Cristo, mais circuncisão ou mais obras da lei, não é válida. Não é válida. Porque Cristo já morreu, Ele foi suficiente. Os gálatas, eles buscavam justificar-se pela obediência à lei. E se persistisse no erro, eles quebrariam a união com Cristo. Romper-se-ia isso, cairiam do domínio da graça. Paulo aqui não está falando da doutrina da perseverança dos santos, não. Ele está falando da responsabilidade humana. Ele está falando que o homem é responsável também. Olha, não deixe que isso aconteça. Os judaizantes estavam convencidos de que era necessário muito mais do que a simples fé em Jesus para obter a salvação, e que a estrita observância das cerimônias judaicas, da circuncisão em particular, era também necessária. Os judaizantes estavam querendo impor a marca da circuncisão como se esta fosse o valor cristão, como se tivesse um valor. Mas vamos entender isso? Por que eles faziam aquilo? Nós temos que entender o contexto lá. Qual é aquele contexto? O contexto era o seguinte: alguém pregado na cruz era maldição. E para o judeu, ver, entender e absorver que o Messias, o Salvador, estava na cruz, era uma concepção muito difícil para o judeu. Porque ele via o Messias como descendente de Davi, como rei que viria para guerrear contra Roma, sentar no trono de Davi e reinar e colocar Israel como cabeça. Aí vem o Messias em Jesus, montado num jumentinho, e fala que aquele ali é o Messias que havia de vir. Você já entendeu? Já tentou compreender isto? Porque quando nós falamos hoje, olha, os judeus faziam dessa forma, e os judeus escarneciam, e os judeus faliam aquilo, porque a concepção deles era essa. Para nós falarmos hoje que ia ter condená-los e falar que, não, Cristo fez muitos milagres e ninguém creu.
Os judeus não criam, mas isso era a concepção, eles não esperavam aquele Messias daquele jeito. Eles esperavam um Messias que viria, e o Messias que estava na cruz era escárnio, não tinha entendimento. Paulo fala isso lá em Coríntios. Olha, era uma concepção muito difícil, meu irmão. Então eles falavam, então tá bom. Então a gente até aceita esse Cristo pela fé, mas nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos continuar fazendo as nossas cerimônias, nós vamos continuar circuncidando, nós vamos continuar observando a lei, nós vamos continuar guardando o sábado, nós vamos continuar fazendo tudo isso. E não só isso, eles tentavam influenciar, porque Paulo foi pregar aos gentios. Enquanto Pedro estava pregando aos judeus, Paulo foi. Atos 15. Paulo e Barnabé, Silas acompanha Paulo para sair a pregar aos gentios. Então, a concepção para entender é muito difícil. Agora, eu pegar todas as figuras e trazer para hoje, realmente eu acho que é mais difícil ainda de entender. Eu tenho que fazer tudo isso. E desmoronar toda a doutrina, tudo aquilo que Cristo fez por nós. Tudo aquilo que Ele apresentou naquela cruz. Tudo aquilo que Ele se derramou por nós. Se nós começarmos a usar esses símbolos, começarmos a usar amuletos para a salvação, nós não estamos crendo na graça do Senhor. Nós não temos tido fé suficiente naquele que nos chamou, naquele que nos tirou do lamaçal do pecado, naquele que nos redimiu. A fé em Cristo é tudo. Nós sempre vamos ser questionados com isso, mas a fé é algo sobrenatural que você não vai conseguir colocar na cabeça dos incautos, não vai. É você crer, é você receber, é você confiar. Terceiro, para encerrar, Paulo fala, em terceiro lugar, voltem ao início de tudo. Versículo 7. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeça à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma coisa, outra coisa sentirei. Ou seja, voltem. Não deixem que essas coisas atrapalhem a salvação. Permanecei firmes. Juntos. Irmãos, é tempo, eu estava falando hoje na escola bíblica dominical, estudar dá trabalho. Estudar dá trabalho. Ter conhecimento dá trabalho. E é por isso que muitos são levados por ventos de doutrina para todos os lugares. Ficam como aquele barquinho no meio do mar, correndo para baixo e deixando a onda levar. Sabe por quê? Porque conhecimento, estudar, dá trabalho. Se a coisa vem de maneira fácil, é melhor. Aí ficam engolindo engodo em todo lugar. Ficam engolindo coisa podre em todo lugar, porque não sabem verificar, não sabem ir na Bíblia, não sabem ir verificar se aquilo que está ouvindo está de acordo com a doutrina de Cristo. Examinar as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna. Meus queridos, a leitura bíblica é diária. E olha que o culto aqui na igreja tem 3 momentos. 4, né? Quinta, oração. Sábado, culto jovem. Domingo, escola bíblica dominical. E à noite, o culto. 4 momentos em uma semana. E 2 momentos num dia só. Quando eu vim para cá, até a Roseli a gente estranhou muito. Porque lá nós tínhamos oração do ministério na terça, culto na quarta, ensaio das senhoras na quinta, culto na sexta, culto jovem no sábado, consagração no sábado, escola dominical de manhã, domingo e domingo à noite.
Eu só ficava em casa na segunda-feira. Isso quando eu ia ter reunião com o pastor. Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, se passar isso aqui vai dar uma loucura. Mas eu vim nesse ritmo. Tanto é que chegou numa quarta-feira, tinha uma placa ainda antiga ali, eu cheguei na quarta-feira aqui, a igreja fechada. Aí eu falei, ué, não tem culto não? Aí não tinha caseira, não tinha nada, eu voltei para casa. Voltamos, né? Depois eu falei, pastor, não tem culto não, o culto é domingo. Eu falei, rapaz, está muito bom. Meu querido, ainda tem gente que vem domingo sim, domingo não. Eu não entendo. Ainda tem ainda que vem e não vem. Lá no Rio o negócio pega. E não é com ar-condicionado não. Tá? Não é com ar não. Eu subia para pregar, eu gostei sempre de andar assim. Então eu andava assim lá. Ou então de manga curta. Então, quando eu olhei, eu falei, é muito bom. Irmão, vamos dar valor a isso, meu querido. A graça do Senhor, vamos voltar sempre às origens. Nós fomos redimidos pelo Senhor. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Não é sacrifício você estar na igreja, não. É glórias a Deus, porque Ele te salvou. Se você está aqui, é porque Ele te libertou do laço do pecado. Ele tirou do laço da perdição. Você tem que glorificar a Deus, você tem que exaltar o nome dEle. Mas, pastor, está tudo difícil, está tudo ruim. Tá, meu irmão, e vai piorar. Mas Cristo está no seu lado, Cristo está diante de ti. Pastor, mas sabe por quê? Porque a esperança do mundo está nas coisas temporais. Mas a nossa esperança está no Deus eterno, no Deus Todo-Poderoso. Pastor, está falando que vai piorar? O mundo vai piorar, meu querido. Mas você é um servo de Deus, sabe que mesmo que se piorar aqui, lá você vai ter. Já viu aquele teologia do sofrimento? Mas pega ali, me diz aí qual o apóstolo que morreu bem? João? Qual apóstolo tinha jatinho? Meu querido, é a nossa realidade. Estou falando, pastor, tu está falando contra... Não, nós precisamos e necessitamos, mas essas coisas não te podem te afastar da graça e da presença do Senhor. Você vai trabalhar, glória a Deus, você vai ter seu carro, glória a Deus por isso, mas isso não pode ser o seu amuleto. Não pode ser. Meu irmão, o teu testemunho, olha, a igreja que nós frequentávamos, ela ficava no alto do morro. E na época não tinha carro. Né? Eu fui ter carro há 5 anos atrás. A gente pegava 2 ônibus, né? 2 ônibus, e subia um morro de mais ou menos, daria uns 500, 600 metros. Subindo. E com a Rebeca no colo. E isso quando não era a Rebeca, era a minha sobrinha, que eu passava e ia levando todo mundo. E eu pedia, Senhor, me dá um carro, eu tenho que... Comprei uma Uno. Olha, eu glorifiquei tanto a Deus. E a gente ia, irmão, mas eu sempre tive prazer em fazer a obra. Sempre prazer, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque a graça me salvou, que a graça te salvou, a fé em Cristo, e nós temos que largar de sermos crentes rabugentos, de ficar reclamando de tudo, e glorificar a Deus em todos os momentos da nossa vida, porque Ele tem o controle de tudo. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Ele não deixar, todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Vamos voltar sempre ao início de tudo. Voltar para a graça, estar sempre arraigado nela. O pastor está dizendo que eu não estou dizendo que você não está não, meu querido. Estou dizendo para a gente manter firmes. Pegarmos no arado, não olharmos para trás.